E aí, galera, meu nome é Fernando Schettini e hoje, junto do meu colega Vitor Barbosa, a gente vai apresentar nosso trabalho que a gente implementou durante o primeiro semestre de 2024 na disciplina Tópicos Avançados para Sistemas Computacionais 3. A gente basicamente implementou heurísticas para o plano do caixeiro viajante. Falando um pouquinho, o que é o plano do caixeiro viajante? O plano do caixeiro viajante, dado um determinado número de cidades, ele precisa visitar todas as cidades, sem repetir nenhuma cidade, no menor caminho possível, né? Isso pode ser representado por um grafo, onde as cidades são os vértices e a distância entre as cidades são as arestas. E como foi provado por Karp, esse é um projeto NP completo, ou seja, não existe solução polinomial para ele encontrada ainda, né? Então, por isso que a gente vai implementar as heurísticas e fazer experimentos com elas para determinar qual seria o melhor em cada caso, né? Todos os nossos algoritmos implementados estão disponíveis no nosso repositório do GitHub, no link abaixo, né? E passando para a primeira heurística, não, passando primeiro para as instâncias, né? A gente escolheu 20 instâncias da TSPlib, que é um repositório aberto. E aí, como vocês podem ver, a gente escolheu mais ou menos 5 que a gente considerou fáceis, que são abaixo de 100 nós, mais umas 15 que são, ou mais 10 que são médias, né? Que está marcado de amarelo, que são abaixo de 3.000 nós, e 5 difíceis que são acima de 3.000 nós, né? A gente também na bibliografia recolheu as melhores soluções, né, os melhores valores de soluções, e para aqueles que não têm exato, a gente tem pelo menos um intervalo. A gente vai falar apenas das heurísticas construtivas, que são, a gente escolheu duas, né, que é a gulosa adaptativa do vizinho mais próximo e a de dupla face. Basicamente, você começa de um nó aleatório e você vai escolhendo sempre para você construir a rota, né, do caixeiro viajante, você sempre escolhe a que tem a aresta de menor valor. Isso você pode fazer para uma face ou para duas faces, né? Para completar o ciclo. As glosas adaptativas são determinísticas e uma vez que você executa numa instância vai ser sempre o mesmo resultado, mas tem como a gente deixar as não determinísticas, que são as semigolosas, são suas versões semigolosas, né? Que a gente basicamente coloca uma aleatoriedade na hora de você escolher qual vai ser a próxima cidade que vai ser escolhida ali na hora de você montar a rota, né? Então, a gente tem duas maneiras de fazer isso, que é baseada no alfa ou no cabest. No alfa, você escolhe um valor que é a probabilidade de ela escolher aquela instância, né, a melhor instância, senão ela passa para a próxima e vai ter essa mesma probabilidade de escolher essa instância. Então, quanto mais perto de um, mais guloso ela vai ser, mais ela vai ser tendenciosa a escolher as arestas com menor, as primeiras arestas com menor valor, né? Enquanto isso, você tem o método do Kabesh, que você faz uma lista de X cidades que ele pode escolher aleatoriamente qual dessas cidades, né? E essa lista geralmente é composta com as melhores escolhas, com as escolhas mais perto, né? Então, aqui está uma imagem para exemplificar, né? Então, se a gente começa aqui do 1, ele vai escolher o melhor. Esse aqui, no caso, é a vizinha mais próxima, não é dupla face, é só a única face, né? E aí você começa aqui do 1, e do 1 ele pode escolher ou ir pro 5, ou pro 4, ou pro 3, ou pro 2. No caso, ele vai escolher ir pro 2, porque é o que tem menor, né? 1, 2, 7 e 5. E assim ele vai indo, né? Do 2, o que tem melhor, além do 1, né? É o 5, que ele escolhe aqui o 3. Do 5, ele vai escolher. Ele vai ter a oportunidade de escolher tanto o 4 quanto o 3, tanto o 4 quanto o 3, e no caso ele vai escolher o 3 aqui, porque o seu ele vai comparar 2 com 3, e 2 é mais perto, ele é guloso, né? Aqui na dupla face ele já escolhe os dois, ele sempre escolhe os dois primeiros, né? Então aqui do 1, quando você começa do 1 aqui, ele vai escolher tanto o 2 quanto o 3, porque eles são os menores valores, né? E como você escolhe de 2 em 2, você vai ter certeza que vai fechar o ciclo. Então, quando a gente implementou essas heurísticas nas nossas instâncias, a gente conseguiu comparar elas, né? E a gente escolheu como critério de comparação uma constante, que é o valor que ela encontrou, vezes o tempo que ela levou para encontrar. Então, aqui está na escala logarítmica, né? Aqui embaixo são todas as instâncias e o valor que ela encontrou, né? Uma vezes o outro na escala logarítmica. Então, você percebe que é, o, o valor da NN heurística ela se deu melhor, né? E se você for olhar na tabela, você vai ver porque a implementação dela demorou menos tempo, né? Geralmente eles encontravam valores parecidos, ou às vezes a NN um pouquinho melhor,
Aqui é as de negrito, né? Os que encontram melhor, só que a NN, a double side de NN, a de dupla face, ela demorava sempre mais, o que pesava bastante no critério escolhido, né? Que é o valor vezes o tempo. E é por isso que, na comparação, a que saiu melhor foi a de escolher só um guloso, né? Não é a dupla face. Ok, e agora passando para a outra etapa, a gente implementou algumas buscas locais, baseadas no 2OPT, e a gente implementou duas formas do 2OPT, que é First Improving, que basicamente vai procurar na vizinhança a, e encontrar a primeira troca que melhora, e, as, e a segunda opção que vai buscar em toda a vizinhança a melhor troca de arestas para substituir. E esses métodos eles podem ser aprimorados para levar em menos tempo, embora não levem a exatamente as mesmas soluções, eles aceleram o processo, o que é bem benéfico. E no caso são os de First Improving com busca circular, ou Circular Search, que a gente denotou por FICS, e aprimoramento por Best Improving com Candidate List, que vai criar uma lista de candidatos para os vizinhos que são melhores e vai é, ir selecionando cada um desses candidatos ao invés de ficar calculando toda vez que for passar de um vizinho para o outro na busca. Então, isso acelera bastante o processo. Na próxima imagem, a gente vai ver como é que funciona o 2APT. Então, o 2APT ele tem inicialmente essas arestas aí, né, essa solução em vermelho. Ele vai tirar as arestas A e B ali e vai colocar as arestas C e D. Ou seja, ela vai sempre destruir duas arestas e recolocar elas na única opção que restam, que é essa daí, para formar novamente um ciclo e a solução do TSP. Vai passar? E aí a gente tem os resultados da busca local, a gente percebeu que a First Improving era mais rápida com o aprimoramento da busca local, não, com o aprimoramento da busca local, com Circular Search, enquanto a Best Improving acabava demorando mais tempo. É, e os resultados eram relativamente equiparáveis. Então, como a gente estava buscando muito mais eficiência nos algoritmos, a gente optou por selecionar a busca local First Improving com Circular Search para os restantes dos experimentos. E aí a gente tem esse gráfico que exemplifica o porquê que a gente escolheu, né? O rosinha, que está por baixo aí do gráfico, é o First Improving com busca circular. E aí ele mostra que, de fato, ele é bem mais rápido e atinge soluções muito boas, com gaps bem baixos em relação à, à melhor solução da literatura. E aí a gente forma o GRASP, né? Que vai combinar essas duas coisas que a gente falou, a heurística construtiva com a busca local, e executar isso múltiplas iterações, né? O multistart com busca local e heurística construtiva. Então, basicamente, a gente vai pegar a heurística gulosa e executar primeiro e aplicar a busca local nela para ir melhorando até encontrar um ótimo local. E depois a gente vai executar iterativamente várias vezes a busca local, a busca, a heurística construtiva semigulosa e depois aplicar a busca local. E aí toda vez que uma solução melhor for encontrada, a gente atualiza. Pode passar? E aí a gente tem os resultados do GRASP. A gente percebe que o GRASP ele melhora os resultados que a gente tinha obtido apenas com busca local e se aproxima cada vez mais da literatura, né? Então, fica mostrando ali que ele reduz para até 5% em média para todas as instâncias que a gente selecionou em relação à literatura.
Por último, a gente pode falar do Path Linking, que é a última técnica que a gente pode aplicar dentro do Grasp, né, fazer uma combinação do Grasp mais o Path Linking para tentar melhorar nossas soluções, né? O que é o Path Linking? Você pegar duas soluções, uma solução guia e uma solução alvo, e essas duas soluções você vai basicamente ficar trocando arestas entre elas para cada uma ficar mais parecida com a outra. Nesse processo, ele vai procurar entre essas soluções no espaço de busca melhores alternativas para essas duas, né? Porque existe uma chance de ter uma melhor entre as duas. E o Path Relinking tem o backward forward e o back and forward, né? O backward o que muda desses modos é basicamente o backward e o forward, você executa primeiro o backward e depois o forward, é um misto dos dois, né? Mas o que muda do backward para o forward é que a solução guia e a solução alvo são, são trocadas de lugar, né? Uma você parte da solução guia e vai para a solução alvo, enquanto da outra você vai da solução alvo para a solução guia. A solução guia geralmente é a solução que tem o melhor valor, e enquanto a solução alvo é a solução que você encontrou naquela iteração do Grasp. Se você for olhar na imagem, você tem aqui, né, a solução alvo e a solução guia. E aí, aqui são outras alternativas do espaço de busca, e você vai mudando através de dois movimentos, né? Você troca as arestas, você vai mudando para outras soluções que vão ficando cada vez mais perto da solução guia, até você fazer. Durante esse processo, você analisa se você encontrou alguma solução melhor, né? E aqui, o que a gente fez foi basicamente pegar 3 instâncias para a gente ver se o PFL Linking funcionava, né? Se ele conseguia realmente melhorar, só que fazendo os 3 gráficos de time to target, né? Enquanto você vê que o roxinho, aqui a linha roxa, é o nosso Grasp, e você vê que o Grasp, nos 3 casos, nas 3 soluções, se saiu muito melhor que as nossas 3 execuções do algoritmo de PFLink, né? Do Grasp mais o PR. Isso se deve porque quando você implementa o PR dentro do Grasp, você adiciona mais um tempo de processamento, porque o PR, na nossa implementação, era O de n ao cubo. E esse tempo que ele levou para executar o PR em cada execução do Grasp demorou tanto que não compensou o fato de ele conseguir achar soluções melhores, né? Isso é o que aconteceu para as nossas 3 soluções que a gente experimentou. Esse foi basicamente o nosso trabalho, a gente usou basicamente 3 referências como as principais, né? Que foi a do Karp, que ele falava sobre a complexidade do problema do caixeiro viajante, e a TSP-lib, que é de onde a gente pegou as nossas instâncias, e o livro do nosso professor, que é o Celso Ribeiro, né? Esse livro, ele disponibilizou algumas páginas da gente para a gente poder implementar a teoria. Mas